Olá, sou Thiago Benevides, repórter, humorista. Eu também estou aqui na TV Relacionamento. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Você é Top. Essa brilhante jovem já nos brindou do programa Gestão Executiva e hoje nós vamos falar de coisas maravilhosas. Beatriz Melo, gratidão, sempre um prazer revê-la. Igualmente, muitíssimo obrigada pelo convite. Perfeito. Beatriz, vamos falar um pouquinho hoje como é que surgiu a ideia do Por Trás do Espelho. É uma coisa muito interessante porque assim, quando você está em frente ao espelho, né, é como se você enxergasse, porque quando as pessoas falam de você, elas estão enxergando um visual seu, mas ali você tem a oportunidade de se revisitar. Né? E o interessante é assim, você está no espelho, quando você dá um passo para trás, o espelho também, a imagem dá um passo para trás. Sim, sim. Quando vira para um lado, vira para o outro, né? Então, ele está assim, e aí você fica imaginando, bom, isso daí, o que aparece aqui sou eu, a imagem que eu tenho aqui é a imagem que as pessoas me veem no físico, né? Mas e por trás do espelho, né? Então, eu queria que você contasse como que surgiu a ideia, né? E, além disso, que às vezes você faz ideia, usa para um projeto, e aquele depois fica engavetado. Mas você, então, ainda pegou o que falou, não, vamos fazer uma bandeira disso daqui. Conta pra gente, Fação. Certo. Então, a ideia do site surgiu a partir de um projeto de TCC da Faculdade de Jornalismo Casper Líbero. Eu tinha uma parceira chamada Aline Oliveira, que me ajudou a colocar em prática. E a ideia principal era acompanhar o movimento Body Positive, que estava em alta, tanto aqui no Brasil quanto lá fora, principalmente nos Estados Unidos, do reconhecimento do corpo positivo, né? Da gente parar de depreciar o nosso próprio corpo e aceitar ele como ele é. Tem também a neutralidade corporal, que é você não colocar defeitos, simplesmente olhar para ele, e a positividade de olhar para os pontos positivos. Então a gente quis perceber como os padrões ao longo dos anos, difundidos pela mídia e pelas marcas de beleza e de roupas, vão colocando a gente em caixinhas, né, para se enquadrar naquele padrão de corpo perfeito que aparece na revista, que a gente não vê tanta variedade nem de tom de pele, nem de cor de cabelo e nem de corpo. Depois foi uma felicidade ver que esse movimento foi crescendo, né, tanto nas revistas, que era o nosso ponto de crítica, então as grandes revistas também passaram a olhar para isso, né, o nosso objetivo era suprir essa falta no mercado, mas a gente tem visto que está crescendo essas capas com pessoas com outros corpos além da mulher magra, alta e loira, né? É verdade, eu tenho inclusive entrevistado Miss Plus Size, né? Isso mesmo. Interessante. E aí também, o que é interessante e legal da gente pontuar é que não tem nada de errado você ser uma mulher alta, magra e loira. A única coisa é que o mercado só olhava para esse tipo, esse biotipo. E agora a gente abriu o leque, tem maior diversidade e você encontra outras formas de beleza. E aí, da questão do nome, é isso que você trouxe um pouco, né? Da gente se afastar do espelho e ver o que tem por trás da nossa imagem. Então, são as reflexões, são os debates, aqueles debates internos que a gente tem com a gente mesmo e a própria beleza, né? Por trás da maquiagem, por trás do espelho, todas essas coisas. Legal. Você poderia inferir que é um novo olhar? Sim, sim. Um novo olhar, novos ângulos, né? Até a ideia de abrir no site uma coluna chamada Prisma, justamente para a gente olhar de todos os pontos possíveis. E o bacana do Prisma é que assim, você joga uma luz lá branca no prisma e ela sai em todas as outras cores, né? Sim. As cores do arco-íris. Sim, né? isso mesmo. Interessante. O colorido dessas visões, dessas pessoas, né? Porque se fosse todo mundo igual, acho que não teria graça. É verdade. Né? Mas eu estou achando assim, está havendo mais oportunidades para as pessoas, né, hoje em dia, Sim. de serem notadas. Sim.
Sim. Né? Ele não tem que obrigatoriamente estar dentro ou fora do padrão. Sim. Os talentos podem ser aproveitados. Sim. A possibilidade da gente ser quem a gente é, né? Naquela potencialidade toda de ser único. A gente só tem que tomar cuidado para que não vire um novo padrão. Exato. Um padrão de forçar a não pintar o cabelo, porque agora você tem que ser aquilo. Não, acho que o caminho é você seguir por onde você se sente bem, sempre respeitando os limites do respeito de si mesmo e do outro, né? O espaço de cada um. Então, a bandeira é a identidade, né? É a identidade. Cada um é um ser único, né? E Perfeito. tem que ser respeitado daquele jeito, né? Isso mesmo. Tá. Perfeito. No site vocês falam muito sobre uma palavra que eu adoro, que chama-se acolhimento, né? Porque isso daí, ele vem também, né, vem da hospitalidade. Sim. Né? E quando você vem pela hospitalidade e tem essa acolhida, a humanização é mais intensa. Sim. Queria que você falasse um pouquinho disso aí. Com certeza. Eu acho que o ponto de partida é a gente acolher a si mesmo, né? Desculpa até bater nessa tecla, mas eu acho que para a gente expandir, né, o olhar para o outro, primeiro a gente tem que se acolher. Então, antes de se acolher, ainda se conhecer. Né? Que quando a gente conhece a si, a gente consegue acolher aquelas partes que são boas, aquelas que a gente não gosta tanto assim, e amplia esse olhar, né, empático para acolher também as diferenças e as qualidades e as semelhanças com o coletivo, né? Porque acho que é potente a gente olhar para o coletivo, cada um com o seu jeitinho, e abraçar. Eu acho que o acolhimento a gente pode pensar como um abraço, né? Um abraço dessa potencialidade e também, às vezes, que está tudo bem ter uma insegurança aqui, outra ali, e quando você expõe, você dialoga, você abre uma ponte para acolher o outro, né? Beatriz, se você me permite, né, eu diria que é mais ou menos alguma coisa desse sentido. Quando eu me lembrei agora, tinha uma ocasião que determinadas funções, eu vou falar para ele, pessoal de cozinha de hospitais, Certo. pessoal de lavanderia de hospitais, até os garis eram pessoas invisíveis. Sim. Né? Ou seja, não eram notadas, né? Não, né? Tem todo o seu valor, mas não eram invisíveis. Né? Então, a proposta por trás do espelho é fazer com que as pessoas se tornem visíveis. Isso, sim. E cada história tem o seu valor, e acho interessante você ter trago esses exemplos de profissão, porque para o sistema funcionar, a gente precisa, né, de cada parte, né, para se encaixar no todo. Da menor, o que parece pequeno, mas que a gente vê que o grande não funciona se a gente não tiver a pessoa da lavanderia, a pessoa que cuida do lixo, a pessoa que cuida da cozinha, né? E até os grandes empresários, acho que são equiparáveis, né, as funções. Perfeito. Cada um tem a sua função dentro desse sistema para que a roda continue girando. Legal. E aí vocês criaram o termo diversidade de corpos, né? Tá. A gente gosta também da palavra pluralidade. Ok, pluralidade, isso, bacana assim, né? Porque aí eu acho que a pluralidade é até assim, uma visão plural, né? Sim. Né? Aquela visão que a gente tinha assim, que era mais singular das coisas, né? É uma visão plural. Você acolhe todo mundo para o mesmo ecossistema. Sim. Né? Que antes parecia que você tinha assim, o de Mises, o ecossistema e tudo está fora. Tirou aqueles padrões e está tudo fora. Sim. Agora você pega e junta, né? Todos eles ali. Né? Sim. E aí não pode ser raça, pode ser país, quer dizer, por trás dos espelhos sem fronteiras. Sem fronteiras, sim. Acho que o grande objetivo, a gente ainda não chegou lá, é alcançar a representatividade de cada um. Então, e de uma forma que a gente não precise falar diretamente, né? Estou representando uma pessoa negra, estou representando uma pessoa asiática. Eu gostaria de deixar essas imagens falarem por si. Então, trazer várias fotos de pessoas albinas, ruivas, porque a gente também às vezes fala bastante da questão do negro e do corpo
algumas pessoas preferem que a gente fale do corpo gordo, né? Então, a gente tem que olhar também, acho que para o anão, para a pessoa deficiente, né? Tem aquela história também de capacitismo. Os excluídos, né? Sim, e que as pessoas chamam de minoria, mas se a gente olhar, né, para o todo, não são minorias, a gente escolhe olhar. Todo mundo tem alguma deficiência. Uhum. Pode ser até o óculos, a visual. Você pode olhar para não tem nada igual. Não, às vezes você tem uma deficiência visual. Sim. Ou tem uma deficiência auditiva, também, né? Então, sem dúvida. E acho que é interessante olhar as imagens e a pessoa se vê ali, mas não necessariamente falando, a pessoa está ali porque ela é albina, eu vou falar a pauta sobre o albino. Não, ela está ali no site porque ela está representando, não sei, uma pauta sobre comida, alimentação, e eu escolhi colocar uma pessoa que não necessariamente é modelo para estar ali e que outras pessoas como ela possam se reconhecer. Muito legal. E aí, na verdade, assim, existe uma equalização, né? Uhum. Tá? Ninguém é melhor que o outro, né? Sim. Esse que é o princípio bonito. Sim. Né? Acho que essa palavra é bonita, a gente chegar na equidade, de oferecer as oportunidades para chegar todo mundo ali num nível próximo, né, de representação. E aí traz mais bem-estar, eu também acho que traz também felicidade. Sim, tá? sim. A energia, né? A troca de energias fica muito melhor. Sim. Quando você tira barreiras, quando você tira preconceitos. Uhum. E a gente sabe que às vezes nem tudo é simples, a gente fica com uma visão otimista, às vezes meio utópica, né, de chegar nessa representação, até a gente escolhe falar sobre saúde mental dentro do site. Interessante, então, tá. Para ir aos poucos entendendo o que passa na nossa cabeça, que a gente não consegue alcançar a perfeição também, né? Então a gente vai trazendo pílulas de comportamento, de saúde mental, saúde física. Você falou uma coisa muito importante, comportamental, que às vezes é o seguinte, você tem as pessoas com as mais variadas qualificações técnicas, né? E às vezes é bom naquilo que faz, só que no comportamental deixa a desejar. Sim. Né? Sim. Então, o equilíbrio, né? A flexibilidade, eu acho que é o X da questão. Sim. A flexibilidade, o aceitar, né? Ouvir, às vezes é difícil ouvir uma crítica. E aí esse movimento que acho que tem um jogo com o nome, né, do espelho, olhar para si, de se ver. Porque às vezes a gente está tão preocupado em solucionar os problemas do mundo e a gente acaba esquecendo de olhar para as questões que a gente precisa melhorar em nós mesmos. Ok. Deixa eu perguntar se faz sentido para vocês. Em muitas ocasiões, eu cheguei a convidar pessoas assim, olha, tem uma festinha bacana, tal, não sei o que, você não quer ir e tal. Aí uma festa maravilhosa, empresarial. E depois, eu não fui porque eu olhei o guarda-roupa e eu não tinha a roupa que eu queria. Na verdade, o guarda-roupa estava cheio, tá? Ou não tinha o sapato, não, mas estava cheio de sapato lá. Tá? Porque o que eu falo assim, às vezes, naquele dia, a pessoa encontra a sua outra metade. Sim, é verdade. Ou encontra uma pessoa que pode projetar ela em questões de trabalho. Ou pessoa que encontra lá do nada e vai fazer uma orientação para a carreira certa a ser seguida, né? Sim. Ou alguém que, nos seus gestos, no seu modo de encarar, ensina ela um pouco mais flexibilidade, mais paciência com os pais, com alguém mais idoso ou excluído, né? Sim. Então a gente precisa estar presente. Precisa. Né? Então por isso que assim, muitas limitações a gente coloca naquele momento. Sim. Né? Sim. E às vezes uma reflexão nesse sentido, né? Por trás do espelho, ajudaria mais. Sim. Né? Ter essa abertura, né? Estar disponível. Acho que quando a gente está disponível, as energias chegam. A gente atrai, a gente emana. E é legal esse ponto também da roupa, porque às vezes a gente acha, essa história da visão, a gente não está enxergando. Mas se de repente a gente colocar em cima da cama várias opções, for experimentando e se olhando, às vezes a gente não acordou num dia bom, né? Está com o humor meio alterado, mas se dá a oportunidade, né? De estar disponível, de procurar a solução no meio daquela dificuldade,
pode ser o caminho. E não ficar naquele, ó, mas o que vão falar de mim? Nada. Uhum. É o seguinte, não vão falar nada. Uhum. E falar fica bem para eles, Sim. não vai afetar. É verdade, sim. Muitas vezes assim, existem oportunidades únicas Uhum. e às vezes a gente deixa passar. Sim, é mesmo. Legal. O que mais que você quer falar? O que vai, você está pensando mais aí do site Por Trás do Espelho? O site a gente tem agora pensado em trazer algumas entrevistas pelo canal do YouTube, né, uma coisa mais dinâmica. Tem essa coluna do Prisma que a gente vai tentar trazer alguns artistas que estão começando, ponto de vista também científico, das terapias integrativas, né? Holísticas, né? Também, Certo. integrativas e holísticas. E a outra questão que a gente trouxe recentemente, que é uma coluna sobre eles e com eles, para tentar estender uma ponte, né, um diálogo também com os homens, que quando fala de bem-estar, comportamento, Aqui beleza, normalmente é 100% mulher que usa o site, é isso? no começo, nosso público-alvo eram as mulheres, né, mas quando a ideia surgiu, era falar com todos. Okay. Mas aí a gente recebe a indicação de que todos é muita coisa, então a gente foi vindo com calma. Tá bom, Né? Então, começamos com mulheres, em 2021 abri a coluna para falar com os homens, mas ainda percebo que alguns assuntos interessam mais as mulheres, ou pelo menos elas estão nessa disponibilidade maior para trocar, o né? interesse maior, né? Sim, mas foi legal o movimento do ano passado para esse, falar com homens mais jovens. Eu acho que estão nesse movimento de olhar para si, para o autocuidado, muito legal e interessante. Então, a gente está querendo investir agora. Mas é bom, porque isso aí é um conceito que muda para o resto da vida. Muda. Né? Sim. Então, se ele, e é interessante, quer dizer, aqui a gente está vendo aqui, ó, debate, individualidade, acolhimento, pluralidade, beleza, representatividade, discussão, comportamento, identidade e bem-estar. São palavras que fazem bem. Uhum. Né? Lá no site não tem nenhuma palavra negativa, pejorativa, nada. Não, é tudo para você ler e sentir bem. Sim, e isso, chegar no foco do sem gênero, então poder falar sobre a importância de ir para uma terapia, falar sobre seus sentimentos, sem aquela barreira de pensar, isso não é para mim. Exato. A gente quer mostrar que é para todos, quem estiver buscando esse acolhimento de si, né, tá ali a terapia para ajudar, ou então tá ali a beleza para você se cuidar e se sentir bem, tudo em busca desse bem-estar. Tá ótimo. Ô, Beatriz, nós estamos aí nos instantes finais, tá? Eu quero que você volte outras vezes, né? Obrigada. Queria que você falasse o site, nós vamos escrever também, mas eu queria que você fale. E aí coloca aí redes sociais também. Perfeito. Pode ser suas também, tá? Obrigada. Então o site é www.portrasdoespelho.com e o Instagram @ptdsite. A gente tem uma parceria também de fotografia com a fotógrafa Ana Ferriani e por lá o trabalho é @retratos_com_poesia. Tá, e ela está convidada também para ser entrevistada. Legal, sim. Perfeito. Tá ótimo. Beatriz, muito obrigado. Eu que agradeço. E sempre bem-vinda aqui. Muito tá obrigada. Ok. Internautas, com os agradecimentos então a essa fantástica Beatriz Melo, do site maravilhoso aqui, que é o portrasdoespelho.com. Nós damos mais um Você é Top. Um grande abraço e até a próxima.